Então, a gente está com uma questão na formação que para mim é séria e que é essa, né? Quando a gente faz análise, se eu sou analista só, beleza, sou analista, eu estou ajudando a pessoa no que ela quer, né? Não faço além do que ela quer, no sentido que eu não vou cutucar em coisas que ela não quer me falar ou não quer fazer. Não é assunto meu, eu não sou mãe dela, não sou tutora dela. A pessoa é uma pessoa que está buscando ajuda por isso e aquilo, e eu estou completamente à disposição e vou fazer o meu melhor. E ela fica comigo até quando ela achar. É uma pessoa livre, ela fica comigo até quando eu servir para alguma coisa. Com a questão da formação, surgiu uma outra questão, que as pessoas querem um certificado. Então, elas entram na formação, numa formação que tem 2 anos, né? E tem 2 anos porque eu tive que limitá-la ao tempo padrão, que mais ou menos esse é o tempo que tem de formação no Brasil. Tem menos e tem um pouco mais, né? Acho que tem de 1 a, ou menos até de 1 a 3 anos. Eu escolhi 2 anos, mas 2 anos não é realmente um tempo suficiente para entender o suficiente e para saber o suficiente para fazer um atendimento verdadeiro e que esteja a serviço do processo evolutivo da outra pessoa. Mas é um início, com certeza. Por isso que a formação tem vários degraus, né? A pessoa pode continuar e fazendo supervisão, e fazendo e aprofundando, e começando já a atender, né? Isso, estar com a pessoa. Então, a psicanálise é um tipo de trabalho que é bom para pessoas adultas, independentemente da idade, não precisa ter maior de idade. Pessoa adulta, pessoa que assume o próprio lugar, que é responsável, que quer fazer o bem, para esse tipo de pessoas, né? Pelo menos aquela que eu ensino. A questão é que muitas vezes acontece, não digo sempre, porque eu tenho e tive pessoas muito boas, né? Mas acontece que a pessoa só quer o certificado. Ela não quer, na verdade, entrar profundamente em nada. E aí eu tenho um problema, porque eu não posso fazer um trabalho chulo para me garantir um aluno e ceder à vagabundagem, né? Porque é uma falta de. A pessoa não quer trabalhar, não quer não se aprofundar, não quer conhecer, enfim, a pessoa quer fazer mais ou menos, mas então, por que que ela vem até mim? Por quê? Está cheio de outros lugares em que você pode fazer um curso nas coxas e receber um certificado. Por que que a pessoa vem até mim? A pessoa vem até mim, e várias pessoas vieram, porque eu sei muita coisa. E aí elas querem se saber. Não é um saber que se encontra em qualquer lugar. Só que elas querem sem fazer o trabalho. Elas acham que é fácil, porque eu falo de uma forma fácil, elas acham que é fácil. E aí elas porém não querem trabalhar, não querem fazer o percurso, porque a psicanálise pós-junguiana de Silvia Montefoschi, não de Adriana. A psicanálise em devir de Adriana, multidimensional de Adriana, é só uma continuação da Montefoschi, que é uma continuação de Jung. A psicanálise de Montefoschi é uma psicanálise em que o pensamento e o ser e o sentir andam juntos. Não é um negócio que eu posso ensinar na cabeça se eu não vivi. Então, se eu sei muita coisa, é porque eu passei, vivi e processei muita coisa. Então, eu trabalhei pra caramba, pra caramba. É assim que é. Isso é psicanálise pós-junguiana. Isso já seria Jung, a propósito, né? Já seria Jung, que não fica se masturbando mentalmente com símbolos e com grandes mães e com sei lá o quê, e não entrando na carne, na realidade concreta. Montefuschi entra na realidade concreta como Jung não fez, porque ela está vivendo em outro lugar, é outro tempo, e é uma mulher, está lidando com novas questões sociais, e eu estou lidando com uma outra questão ainda. Então, é isso que eu me deparo. Então, como que eu vou fazer uma formação, né, nesse tipo de... Eu gosto muito do que eu faço, dá para ver, né? Assim,
sou apaixonada, né? Mas é o que apareceu lá no curso dos sonhos, né? No curso de terça-feira, na aula de terça, quando Jung diz, quando eu escrevi lá, né, que Jung diz, o sonho é a porta oculta na alma, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sonho vai me trazer o teu segredo, gente. O sonho vai trazer coisas que você está, a princípio, ocultando de você mesma. Isso é o sonho. E a minha função aqui é te ajudar a enxergar isso dentro daquilo que você consegue fazer, mas eu não posso me omitir. O meu trabalho é esse. E se um sonho vem, por definição, é porque ele já está bem próximo da consciência, ou seja, ele pode ser integrado. Isso é a função da psicanálise. Eu não estou forçando um assunto, eu não forço assunto. O meu trabalho é ajudar, é criar as condições para que a pessoa consiga enxergar isso. Esse é o meu trabalho. E é muito bom. Mas se a pessoa me traz um sonho, que é um sonho de relevância e que trata de uma questão importante, se a gente não conseguir trabalhar isso, o processo está interrompido. Está interrompido? Do que a gente vai falar? Vai fazer sala? Eu não faço isso, não consigo fazer isso. Desculpem, não consigo. Isso não é meu trabalho, já está extrapolando. Tem que trabalhar isso. Você pode dizer está difícil. É como um elefante no meio da sala. E aí? Se a pessoa quer se ocultar, se omitir, se a pessoa, eu não tenho, e como que eu vou fazer isso? Não dá. Como que a gente vai fazer uma formação assim? Não dá. Então, esses são os problemas, né, de uma formação, porque eu tenho que garantir um mínimo de qualidade humana, que não depende só de mim. Alternativamente, eu posso abrir as portas e fazer a casa aqui da Mãe Joana para ter mais alunos, criar fórmulas com as coisas que eu sei, criar formulazinhas, distribuir para o mundo e me sentir poderosa e ganhar talvez mais dinheiro. Só que eu, para dar o certificado, eu tenho que passar o que eu sei, né? Assim, uma parte do que eu sei, eu tenho que trazer o conhecimento do jeito que ele é, não é empacotado, né? Não é um produto industrializado. A pessoa tem que fazer um percurso interno, a gente não está estudando matemática. Você pode ser um serial killer e depois ser um gênio em matemática, que não é assim, né? Não é assim. Então, como que a gente faz? Né? Não sei. Entretanto, a gente está num mundo bem maluco, né? Posso fazer uma pergunta? Yes. É, hoje em dia, teve uma época que estava muito em alta essa coisa da comunicação não violenta, vamos resolver no diálogo e tudo mais. E aí, tem-se essa coisa aí que eu não sei nem como chamar, de que ai, tudo se resolve no diálogo. E eu não acho que tudo se resolva realmente no diálogo. Às vezes, você não falar é você resolver também. Sabe? Não responder também é uma resposta, enfim. Mas como que pode, assim, ficar mais evidente? Porque eu acho que as pessoas não. Eu acho que elas ainda têm essa coisa de, ai, para resolver tem que dialogar, para vai lá e conversa com a pessoa. Às vezes eu não quero falar com a pessoa, né? Às vezes realmente não tem o que se falar com a pessoa, porque às vezes a pessoa também, assim, a pessoa não vai ouvir você, e aí se a pessoa não vai ouvir você, não tem por que você ouvir a pessoa. E aí que não vai ter a troca, né? E aí, como que faz pra, tipo, não é quebrar isso, mas meio que, sabe, tirar essa coisa assim desse. Acho que é um pedestal que colocam assim o diálogo, né? Como um troféu, assim, ah, o diálogo é o troféu. E não. Tanto que no último debate aí de São Paulo, assim, tem que ter debate, né, para eleição e tudo mais. Um,
Um candidato deu uma cadeirada em outro e tava em diálogo. Meu Deus. Ai, desculpa, eu tô rindo muito, porque foi muito É feio, mas foi muito engraçado, desculpa. É. Bom, o diálogo, para fazer sentido, tem que ser honesto. Se as partes não são honestas, não dá para ter um diálogo. Se as partes não têm clareza mental, não dá para ter um diálogo. Se as partes não têm conhecimento suficiente do tópico, também não dá para ter um diálogo, porque aí elas vão se basear em crenças, que são dogmas. A questão da comunicação não violência é uma falácia muito conveniente usada. Ela surgiu, obviamente, nos Estados Unidos, nas empresas. Então, dentro da empresa, precisa ter uma forma de comunicação, sim. Na empresa, não sou obrigada, e aliás, eu deveria tomar cuidado para saber distinguir o que é meu, pessoal, do que é do coletivo, lá da empresa. Então, eu tenho que ter essa diferença. Então, se a comunicação que eu aprendo, ela se baseia somente nos fatos, os americanos adoram isso, né? Nos fatos, ou seja, comportamentos visíveis, situações, objetivos. Eu continuo achando extremamente limitante, porque as pessoas não têm como virarem coisas mensuráveis e tirar, deixar de lado todo o mundo psíquico delas, né, e emocional, etc. Mas vamos dizer que tem um argumento que sustenta. Agora, pegar as técnicas de comunicação não violenta e transportá-las nas relações humanas normais do dia a dia, fora do contexto das empresas, é ridículo. E é conveniente usar isso para quem quer continuar escondendo todos os conteúdos psicológicos e achando ao mesmo é uma solução neurótica. Você acha que está ajudando, resolvendo. Na verdade, você aprende a esconder melhor os argumentos, os conteúdos que não cabem, como a gente viu. Estou falando por ver, né? Então, o que é? Eu tenho um vocabulário que me permite ocultar melhor até os meus próprios olhos os conteúdos que eu não quero ver. Então, é aí que a gente fomenta mais raiva, mais inveja, mais ciúmes, mais todo aquele lixo que fica por baixo do pano. A psicanálise, o que ela faz? Ela levanta o pano para a gente olhar para esse lixo, encontrar, inclusive, algumas pérolas nesse lixo, integrá-lo para que eu saiba, quando vou ter um comportamento não violento, eu vou ter a mim mesma inteira sob controle, ou seja, eu tô sendo inteira na coisa, não sou um pedacinho de mim. Então, o diálogo, assim, hoje em dia, então essa é a coisa sobre a comunicação não violenta, que é, para mim, extremamente limitante e não se aplica aos relacionamentos humanos diários, porque eles estão impregnados de emoções, de projeções, de expectativas, de desejos, de história passada que está presente aqui ainda, que não, enfim, não dá. Então, a gente precisa substituir as técnicas de comunicação não violenta por um processo de conscientização do que a gente tem dentro para a gente saber administrar o que a gente sente na hora que a gente está conversando com outra pessoa. Isso não garante que o diálogo seja possível. Porque se o outro não quer, isso que você falou, Victoria, se o outro não quer não está aberto para mim, como que eu vou? Assim, por que eu vou falar com ele? Ele não está querendo se abrir, ele não quer querendo saber. Então não tem diálogo, tem diálogo. E a gente vive hoje num tempo em que na verdade não tem diálogo. Silêncio. Bom, de qualquer forma, uma grande etapa é a questão do livro.
que está saindo agora, daqui a pouco vai sair a versão, acho que é a versão em inglês do que se esconde nos complexos, que em inglês se chama What Lurks in the Complex, Psychoanalysis and Past Lives. Acho que já saiu, eu vou anunciar na segunda. Semana que vem vai sair a versão em espanhol. E logo em seguida a última em português. E com isso está posta a base teórica para poder trabalhar as vidas passadas sem usar o espiritismo, sem usar religiões, sem usar o hinduísmo, sem usar dentro do processo evolutivo da psicanálise, ou seja, como um momento evolutivo da psicanálise. Porque para mim está ficando difícil omitir essa parte, né? Eu vejo coisa demais. Esse que é o problema. Já vejo coisa demais e facilita, né? Simplifica. Simplifica pra caramba o tratamento, né? O processo, porque a gente põe em ordem as coisas. E aí vamos voltar com em outubro eu acredito que vamos publicar o primeiro volume do Cleópatra. E aí vamos continuar a seguir com ele até o fim. E eventualmente a gente vai criar uma formação ainda mais, englobando mais coisas ainda, né? Tem uma coisa que a Victoria falou, isso que foi falado agora. Eu acho, e eu vejo isso no cotidiano. Tem coisas que é difícil falar porque não tem uma, não sei se esse é o termo, mas não tem uma linguagem para falar, por exemplo. Uma linguagem usual, né? Uma linguagem mais aceita para se falar, por exemplo, de coisas que são consideradas subjetivas, como as vidas passadas. E você tem um trecho do livro que você fala assim, se fala disso há muito tempo, mas como se fosse uma coisa paralela do oficial, paralela do que é oficialmente aceito. O que aconteceu, né, que me levou ao livro, foi que eu comecei a ver nos sonhos, né? Comecei a ver, primeiro porque aconteceu comigo, né? Que o livro surgiu depois que eu já tinha assumido duas grandes vidas, né? Duas vidas que mexeram comigo realmente, né? Que tem outras que não mexeram tanto. Mas aí começaram a aparecer sonhos, aí começou a fazer sentido. É isso que eu vi, que começava a fazer mais sentido. Tinha mais lógica. E promovia mais superação, resolução, etc. Não tem uma linguagem, eu não. Assim, é porque tem muita ignorância, né, também sobre isso tudo. Não falta conhecimento. E aí as pessoas puxam logo pro espiritual, sei lá, para algum código já pronto, né? Porque é de alguma forma espiritual. Tanto que eu coloquei essa questão das vidas passadas no livro da psicologia transpessoal, porque é uma questão transpessoal. E a psicologia transpessoal, ela foi construída nos Estados Unidos como uma psicologia espiritualizada que contrabalancearia o TCC, porque aqui eles olham só para o comportamento e depois olham só para o espírito. Comportamento e o espírito não tem a conexão. Agora, a vida passada, eu considero uma coisa que a gente pode entrar, fazer parte do espiritual da forma como eu considero, assim, não é concreto agora, mas a gente vê. Enfim, a pessoa percebe coisa, como eu estava falando com a treinadora dos meus cachorros, né? Que eu resolvi, né? Ajudei a resolver uma questão bem complicada com a mãe dela. E ela é americana, e assim, não tem conhecimentos, né, obviamente, disso tudo, né? Um treinador de cachorro e é uma pessoa bacana, mas. E eu fiquei surpresa, porque
Eu gosto muito dela, então eu fiz o que eu precisava fazer, ajudei, mas eu não sabia o resultado bem, assim. Mas ela é que começa a cair fichas. E aí outro dia ela me falou, meu Deus, mas faz tanto sentido que de repente começa a fazer na cabeça da pessoa de coisas da vida dela que eu nem sei, mas começa a fazer sentido. E é essa a validação. É subjetiva, no sentido que a pessoa percebe isso na pele dela, mas a psicanálise é subjetiva. Como é que a gente que sente as coisas, por isso que é importante desenvolver o bendito do sujeito reflexivo, inclusive para você não ficar preso em terapias que não levam a lugar nenhum, que estão minando o teu ego, talvez, mas se você quiser também fique, né? Quer dizer, é você que sabe. Mas o que eu posso fazer? Assim, se a pessoa ler toda a série da Cleópatra, ela vai entender muita coisa. E é uma série didática, no fundo, né? Porque foi didática para mim. Então, ela vai entendendo muita coisa, se ela quiser. Por isso, o importante é conseguir para frente, gente. A questão é com quem a gente consegue ter um diálogo. A questão é encontrar pessoas com quem ter um diálogo, porque eu não acredito que todo mundo está bem do jeito que está, assim, que isso está tudo ok, né? Aliás, gente, aquele sonho que eu, Anela, queria comentar, isso é muito importante, porque é significativíssimo. Aquele sonho que eu citei no curso, que tem o carnaval lá, né, que é no Rio de Janeiro, né, carnaval, tadanana, e depois aparece a égua com o potrinho, e aí tem pessoas em volta, e aí chega a polícia. É super importante, porque é um retrato do Rio, mas também do Brasil, né? Ok, ou seja, a festa, na verdade, esconde uma necessidade que é reprimida de transformação, de renovação, que é reprimida constantemente. Então, ela está lá, existe, mas não encontra espaço para vir à tona. E essa polícia que reprime, é tanto a polícia que de fato reprimiu, né, quanto a mentalidade, o medo, e aí vira a cultura de massa que também reprime. É isso. Eu acho que o nosso trabalho é extremamente importante agora, é essencial. É só uma questão de conseguir chegar às pessoas certas, porque não é um trabalho para qualquer um. Beijo.